Vamos lá, tomando meu cafezinho aqui em jejum ainda. E senti de gravar esse vídeo para trazer aí umas reflexões, quem sabe, né, sobre um assunto que são os gatilhos emocionais e como nós lidamos com eles, né? Então, é um vídeo aqui mais existencial que onde, né, eu falo a partir de um lugar pessoal enfim, a partir de tudo que eu experimento e vivo, né? Então, já de antemão, é bom lembrar que tudo que eu disser aqui, pega o que te serve, né? O que tiver ressonância, o que te ajudar a pensar e abrir horizontes, né, na sua vida. É nesse sentido que eu acho que meu vídeo tem valor. Então, é isso. O, os gatilhos emocionais, né? Então, um gatilho emocional, só tentando conceituar um pouquinho, né, o que que é aquele, são aquelas situações, ele, é, são aquelas situações que acontecem, que evocam na gente um sentimento bastante intenso, né, e dolorido. E muitas das vezes que a gente sente, a gente não tem nem consciência de onde que está vindo aquilo, né? Então, geralmente, os gatilhos emocionais, eles acontecem porque existem na gente dores antigas, né? Geralmente da infância, ali até os 7 anos, mais ou menos, que a gente não acolheu devidamente, né? Com a devida consciência, ou não integrou, digamos assim, né? Essas experiências dolorosas que a gente teve lá atrás. E aí a gente leva com a gente essas marquinhas doloridas. E aí, quando acontece alguma situação, alguém fala alguma coisa, ou a gente assiste uma cena de um filme, ou a gente se depara com qualquer outra coisa que tenha uma energia, digamos, em comum com aquela experiência, a gente aquilo faz a gente sentir a mesma coisa que a gente sentiu na experiência original. O mesmíssimo sentimento, a mesma energia. Então é como se a gente voltasse naquela experiência, só que sem estar sabendo exatamente o que está acontecendo, né? E a gente só fica sentindo aquilo, né? Então, isso é a experiência do gatilho emocional. Então, um break aqui para tomar mais um golinho de café. Então, isso é a experiência do gatilho emocional. E é geralmente uma experiência bastante dolorida. Que você tá ali, de repente acontece uma coisa boba, aparentemente boba. Alguém fala alguma coisa que não, né, em princípio não seria uma coisa ofensiva necessariamente. E aí, de repente, você se desestabiliza com aquilo, você sente uma angústia, ou você sente raiva, ou você sente um desconforto muito grande, né, a partir daquela fala. Então é isso, gente, o conceito, né, o que seria o gatilho, a situação gatilho. E a partir de entender, né, e lembrar um pouquinho o que é o gatilho, a gente, na verdade, o cerne do que eu queria trazer tá nisso que eu vou falar agora, é assim como, acho que duas coisas, como a gente lida com o gatilho, e aí tem a ver com regulação emocional, né, a gente ancorar no presente e
acolher e deixar aquele sentimento, dar espaço para ele, né? E a gente pode falar um pouquinho mais disso. E uma outra coisa que é importantíssima, que eu falei a primeira, né? Como a gente lida. A segunda é como a gente, junto com as pessoas que estão em relação com a gente, lida com o gatilho. Ou seja, como que as pessoas que estão se relacionando com a gente vão nos ajudar a cuidar desse processo em nós. Então, acho que a coisa que muitas vezes acaba sendo mais difícil. Não sei, pelo menos na minha experiência, muitas vezes é. Então, começando pelo contrário, de trás para frente, que é o gatilho na relação, numa relação, e aí a relação pode ser uma amizade, pode ser normalmente nos relacionamentos mais íntimos, né? Me refiro mais a esse tipo de relação, que é onde eles podem aparecer mais, né? Mas não que não possa em outros tipos de relação, familiar, etc. Tá? Então, quando um gatilho, uma pessoa engatilhada, digamos assim, ela está numa relação com outra pessoa e ela é engatilhada por algo que a outra pessoa disse sem nenhuma intenção, sem saber que aquilo machucaria ou engatilharia, né? Então, isso, gente, novamente é meu olhar, tá? Sobre as coisas aqui, trazendo uma reflexão, pensando modos de lidar com, né? Então, se aconteceu numa relação de uma pessoa ali se sentir engatilhada com alguma fala, alguma coisa que a outra pessoa, um estímulo que veio da outra pessoa. Como que a gente lida, né, com isso? Então, o que eu penso numa relação, eu vejo que é muito importante numa relação a questão do cuidado, né? Então, se eu sei que algo, se eu sei lá, vou dar um exemplo, falar sobre janela, dá um exemplo bem aleatório, falar sobre janela, né, falar sobre janela quebrada, sei lá, é algo que é um tema sensível para essa pessoa com a qual eu me relaciono. Se eu sei disso, a partir do momento que eu sei disso, claro, no primeiro momento eu não vou saber, a pessoa vai me dizer, é necessário que a pessoa me conte quando acontecer, né? Até para que eu possa cuidar, ajudar a cuidar na maneira que me for viável e possível, né? Mas então vamos, por exemplo, da janela. A janela quebrada é um gatilho lá para a pessoa, e aí eu, sem saber que aquilo era um gatilho, acabei trazendo o tema e a pessoa se sentiu desconfortável e entrou num processo emocional difícil por conta do que eu trouxe para ela. Isso é uma primeira situação que pode acontecer numa relação. Aí, a partir disso, o que eu acho que funcionaria? A pessoa comunicar para o companheiro, para a companheira, tipo, olha, isso aqui é um tema que mexe comigo, que é difícil para mim. Eu gostaria que você evitasse falar disso comigo, tal, porque realmente é algo difícil para mim. E conversar sobre, e se for possível e viável para outra pessoa, vira um combinado, digamos assim, né? Um combinado de cuidado. Ok, isso no primeiro momento. Agora, não, vamos lá, aí passa o tempo e tal. No segundo momento, essa pessoa, ela fala de que a janela quebrada de novo. Só que aí, ela já sabe, ela já está sabendo que a janela tem uma janela quebrada, ativa gatilhos na pessoa, na companheira ou companheira dela. Então, assim, já tem um conhecimento ali prévio, né?
E mesmo assim, a pessoa falou algo que a outra pediu. Havia sido feito um pedido ali, né? Foi comunicado. Então, o que que acontece nessa situação? Né? Aí a gente pode levantar algumas possibilidades. A pessoa que ia isso acontecer mais algumas vezes. Não importa o número de vezes, tá, gente? Mas eu acho que a partir do momento que é comunicado uma vez, me parece que é suficiente. A pessoa já está ciente de que é um gatilho para outra. Um determinado tema, uma determinado fluxo ali, né? Então, a partir do momento que é comunicado uma vez, a outra pessoa está ciente. Então, o que que acontece quando você está numa relação que você comunica que alguma coisa dói em você e a outra pessoa simplesmente vai nesse lugar que dói, mesmo sabendo que dói? Aí eu acho que é um ponto bem sensível, né, pra gente refletir, porque dá pra ver isso de vários lugares, né? E, e é bastante delicado. Mas o que eu penso sobre isso é que, de novo, a questão do cuidado, né? Se essa pessoa falou algo que ela sabia que poderia machucar a outra, era sabido. Na hora que ela falou, ela esqueceu. Isso é uma questão. Se ela esqueceu, então ela tá muito desconectada, né? Ela tá desconectada, porque como é que você vai esquecer uma coisa dessa, né? Então a pessoa tá o quê? Desconectada. Uma hipótese, né? Ah, lá eu, né? Preciso estar muito desconectada para esquecer. Eu acho bastante, inclusive, improvável essa hipótese, mas vai que. Uma segunda possibilidade, a pessoa falou, então na primeira a pessoa está distraída, está desligada, ai, desculpa, falei, nem me liguei que isso ia te machucar e tal, o que eu acho improvável, mas vamos supor que isso possa acontecer. Uma segunda possibilidade é a pessoa ter falado com intenção de machucar. Sim, isso existe. Geralmente as pessoas não. Claro que elas geralmente elas não vão declaradamente dizer, não, eu fiz isso mesmo. Eu falei isso, eu sabia que ia te machucar. Eu falei isso no momento que eu tava nervoso, nervosa. E eu falei mesmo isso pra te machucar, me desculpa. Essa situação, eu acho que é foda, né? Porque é justamente você entrega uma arma na mão de alguém, né? Uma arma na mão de alguém. E a pessoa usa isso contra você, né? Mas, nesse caso, a pessoa reconhecer que dizer a verdade, né? Que aí a pessoa estaria sendo bem honesta. Estaria sendo honesta. Não, eu fiz isso mesmo, no momento de nervoso, reconheço. Então, um ponto positivo, ela tá dizendo a verdade, tá sendo honesta, né? E um segundo ponto nessa mesma hipótese, né, que seria legal, é a pessoa falar, não, mas eu fiz isso, eu caguei mesmo, fiz isso, foi uma merda, foi horrível. E só que assim, o que que eu posso fazer agora para reparar isso, para cuidar disso? Eu tô aqui. E aí a pessoa se mostra disponível para um cuidado, né, depois que a coisa já aconteceu, né? Então, isso é também um cuidado, né? Um cuidado da reparação, uma presença na reparação. Então, essa segunda hipótese é uma hipótese bastante humana, bastante possível, e acredito que se tiver alguém me assistindo com mais de
não sei que idade, mas já, sei lá, principalmente depois dos 30, né? A gente começa a ficar mais consciente das coisas. Provavelmente vai reconhecer já ter passado por isso, né? Ou não também, às vezes a gente só encontra, ainda só encontrou pessoas que não são tão honestas, né? Tão verdadeiras na comunicação. Então, na segunda hipótese, eu penso que é completamente humano falhar, né? E todos nós falhamos. Mas o que nós fazemos depois que nós falhamos é o que vai mostrar um pouquinho sobre a nossa condição humana real, né? Então, falhar, todos falhamos, mas o que fazemos após, né, cometer uma indelicadeza, né? Uma violência como essa, consciente, no caso dessa hipótese, né? Então, a pessoa quis, ela sabia que ia machucar, ela foi lá, fez, e depois ela falou, puta, eu sei que eu fiz, tava isso, não justifica, mas eu quero agora cuidar, quero reparar, o que eu posso fazer? Então, essa é uma situação que é uma situação que tem uma complexidade e um desfecho de cuidado. E aí a gente teria uma outra situação, que seria uma situação aí mais cabulosa, que seria a situação da pessoa que vai lá, ela sabe que aquilo machuca, ela vai lá, ela fala, ou age, que às vezes o gatilho é uma ação, né? Uma fala, né? Ah, quando agem assim comigo, eu entro nesse sentimento difícil, né? Então, vamos supor numa terceira hipótese que alguém já sabe que aquilo machuca outra pessoa, faz aquilo que machuca mais de uma vez, e aí essa pessoa diz que não teve intenção, não é mesmo? Não teve intenção de fazer aquilo, só que isso já aconteceu algumas vezes. Uma hipótese, tá? Então, uma situação em que alguém vai lá e machuca o outro, onde sabe que vai machucar, e historicamente a pessoa já fez isso algumas vezes, e todas as vezes que isso acontece, ela diz que não teve intenção. Bom, primeiro de tudo, independente de ter intenção ou ter intenção, machuca do mesmo jeito. Então, as pessoas às vezes têm uma ideia de que, eu não tive intenção, simplesmente o impacto desaparece. Não, o impacto continua lá igualzinho, com intenção ou sem intenção, é o mesmo impacto. Então, a necessidade de cuidar do impacto permanece da mesmíssima maneira. Então, a primeira coisa é isso, a visão sobre a questão de ser com intenção ou sem intenção. E de como isso não afeta a questão de que o impacto permanece, né? Então, a questão da intenção. Aí, nessa mesma hipótese, então, que a pessoa repetidamente fez aquilo que machuca, sabendo que machuca, e diz que não tem intenção, não teve intenção, sempre se justificando, mas não atenta à questão do cuidado com relação a reparar o que aconteceu, né? E, além disso, fica focada em dizer que não teve a intenção e com relação ao fato de ela dizer que não teve a intenção, eu queria pôr atenção um pouquinho nisso, para a gente pensar na possibilidade de que teve a primeira hipótese lá da distração, né? Parecida com essa aqui. Eu perguntaria para vocês, para você, para alguém que esteja me ouvindo, enfim, me ouvindo, me vendo, como que é possível eu saber que algo machuca uma pessoa,
repetidamente ir nesse lugar, provocar essa dor na pessoa, repetidamente, ou seja, algumas vezes, e todas as vezes eu não tenho intenção, mas não seria uma grande coincidência? Porque se eu só estou sendo reativa, ou se eu só estou agindo num momento de cabeça quente, eu poderia dizer qualquer coisa que machucasse a pessoa de uma maneira menos dolorida, digamos assim. Mas gatilho, aquilo que eu sei que é uma dor difícil, então assim, às vezes que eu vou lá e machuco o outro, falo, faço alguma coisa que eu sei que vai machucar o outro, e aí depois eu digo que não tive intenção, mas peraí, como que eu não tive intenção? Se todas as vezes, se essas todas as vezes que eu fiz, calhou de eu falar algo que ia machucar o outro num lugar muito difícil, ou seja, não é muita coincidência? Aí, que tenha sido um gatilho, que tenha sido algo que ativasse gatilho, é coincidência isso? É por acaso? Ah, eu não pensei, eu fiz. Eu não pensei, eu fiz. Isso é uma fala que pode acontecer. Eu estava no automático, é uma coisa que eu simplesmente fiz. Bom, se você está no automático, então você precisa fazer um trabalho para, primeiro, considerando que realmente você estava no automático, você tem que fazer um trabalho de se conscientizar e sair do automático. Porque estar no automático vai foder o outro do mesmo jeito que se for consciente. O impacto é igual. O impacto é o mesmo, né? Então, assim, eu faria essa pergunta, né? Para ir um pouco além da frase simplesmente do não tive a intenção. Então, primeiro, com intenção sem intenção, isso não faz a menor diferença no impacto. Continua tendo necessidade do cuidado sobre o impacto. E segundo, não teve intenção, então peraí. Então o seu inconsciente está tendo intenção e o seu consciente não está sabendo. Não preciso te contar isso. No mínimo é isso. Porque não tem como, gente, não tem como eu algumas vezes fazer uma coisa que eu sei que vai machucar o outro e coincidentemente vai machucar o outro num lugar que com certeza vai machucar o outro, sabe? Tipo, eu vou ali num ponto que eu sei que. Então, assim, algo em mim sabe que se eu falar aquilo vai machucar o outro. Então, eu tô me defendendo de alguma coisa, eu vou e ataco num ponto que eu sei que vai doer. Então, algo em mim sabe que vai doer. E eu vou lá e boto o dedinho lá e ativo o gatilho do outro. Esse algo em mim, pelo que a pessoa diz que não teve intenção, então ela tá me dizendo, eu não tive consciência. Eu não tive intenção. Se isso for verdade, o que eu acho bastante improvável, então a pessoa está agindo inconscientemente a partir de um lugar inconsciente que sabe, né? Então, inconscientemente, então, na conclusão dessa hipótese, assim, inconscientemente, a pessoa quis ferir a outra. Ela só não tem consciência disso. Supondo que seja verdade que ela não teve a intenção. E aí é isso, essas três situações, né? E aí, já deu 20 e tantos minutos aqui já de devaneio existencial, mas são situações, né? Claro que são situações que eu já vivi, porque eu não me sinto no lugar de poder falar de coisas que eu não vivi, né? Ou ao menos não de uma forma mais profunda. Então, são situações que a gente experimenta na vida. E a questão é, primeiro, eu acho que identificar, né? Que tipo de situação foi, quando se trata de relações,
E a gente está falando aqui de relações, de gatilhos no contexto das relações. E, e aí pensar como lidar com isso. Então, acho que se a gente fizer agora um caminho, e aí a gente entra no primeiro ponto, né? De como lidar com os gatilhos nas relações, nesse contexto específico, que é mais o tema do vídeo, né? Então, acho que a primeira coisa, gente, quando acontece um gatilho, aí é uma questão individual, pessoal, da gente ter um autocuidado, né? Então, a questão da regulação emocional. Então, o que você faz para conseguir se regular emocionalmente quando você se depara com um sentimento difícil, seja gatilho ou não? Aqui a gente está falando de gatilho, né? Que são sentimentos que a gente fica aí e não consegue sair daquilo, né? E pode, enfim, ter reações que não são legais quando a gente entra em gatilho, né? Então, a primeira pergunta é: como que eu me regulo emocionalmente? Como que você faz isso? Então, experimente maneiras. A primeira coisa que eu acho necessária é se afastar da situação que provocou o gatilho. Se você permanece ali, ele vai entrando num looping, que aquela energia vai tomando conta de você, aquele sentimento, né? Então, a primeira coisa é se afastar e buscar algo que te ajude a se conectar com você mesmo. Porque vai ser necessário você abrir um espaço para você sentir o que você está sentindo. Entendeu? Vai ter que abrir um espaço. E isso você vai fazer sozinho, sozinha. É um momento de autoconexão, entendeu? Então, eu não sei aí, cada um com um contexto, né? Com as ferramentas que gosta para ter esse momento para ajudar a se conectar, né? Se utilizar essas ferramentas. E aí acolher, sentir isso que você está sentindo. Se tiver que chorar, chorar. Se tiver que dar uns tabetes no travesseiro, dar umas cambalhotas. Às vezes, gente, a coisa é tão difícil naquele momento que a gente está sentindo, né? Que uma técnica de ancoragem que eu acho que é bem legal, bem simples, é deitar no chão. É deitar no chão. Deita no chão e sente o chão, porque o chão, você sente ele te dando uma sustentação, sabe? Você sente, porque às vezes na hora do gatilho você perde o rumo, o prumo, você perde a noção de tudo, você fica perdido, você fica fora do ar, você fica suspenso. E o chão, você fica sem chão. Então quando você deita no chão, você de certa forma ganha um chão. Isso tem um impacto psicológico, tem um impacto emocional, né? Então, é uma forma, assim, que eu tô trazendo, né? De, inicialmente, se a coisa tá muito difícil, dá uma deitadinha no chão e fica o tempo que precisar. E, e aí encontrar as formas que funcionem para você se regular emocionalmente. Tem técnicas de respiração, tem livros que ajudam também. Mas basicamente é sobre isso, né? É sobre você se regular, se acalmar, estar com esse sentimento, você vai precisar sentir ele, ampliar sua capacidade de sentir coisas. E você vai precisar acolher, que é meio que o mesmo que sentir, né? Você vai sentir aquilo, ou seja, você vai estar acolhendo aquilo. E você vai estar se acolhendo no processo. Vamos parar com essa palhaçada de não posso sentir isso, não quero sentir isso. Se você não sentir, a coisa não vai transformar, entendeu? Então, se tiver que chorar, chora, tá bom, não é? Alivia, limpa, não tenha medo.
Não tenha medo de sentir o que você está sentindo. Porque isso vai te ajudar a transformar o que tem que transformar em você. Tá? Então, assim, a questão do gatilho, né? Como a gente lida. São umas ideias aí sobre isso. E na questão das relações, aí vai de cada um também, né? Na compreensão de cada um, no grau de tolerância de cada um. Mas para mim, pelo menos, nas minhas relações, é muito importante a questão do cuidado. Então, se eu estou me relacionando com alguém que eu percebo que não tem cuidado, por exemplo, na reparação, porque é claro, como eu falei, a gente está sujeito a errar. A gente, sei lá, nossa, eu falei isso e nem me dei conta, sei lá, né, nas hipóteses aí que a gente falou, da questão de fazer algo inconsciente, e até mesmo na questão de fazer consciente, né? Então, em todas essas hipóteses, eu acho que é importante a gente saber o que é importante pra gente, para então a gente saber como a gente vai lidar. Para mim é importante o cuidado, então para mim é importante que a pessoa com quem eu me relaciono tenha, não que ela seja perfeita, que ninguém é, eu não sou ninguém alecrim dourado mesmo, né? Nem dourado, nem prateado, não temos purpurina o tempo todo. Então, assim, mas o cuidado, pra mim, aí no meu, né, nas coisas que são importantes pra mim, aí você vai ver o que é importante pra você. Pra mim é importante o cuidado. Então, se uma pessoa tá no automático e ela tá sujeita a eventualmente ficar repetidamente esquecendo ou agindo inconscientemente, sinto muito. Por mais que eu goste muito dessa pessoa, vai me causar tanto sofrimento que pra mim não vai ter sentido estar com essa pessoa. Então, às vezes, não é nem uma questão de gostar ou não gostar. A questão é quanto cuidado é importante para mim. Porque o autocuidado é importante para mim. E isso para mim sempre é um aprendizado, né? Eu erro muito também comigo, né? Então, é uma questão aqui de autocuidado. Poder saber o que é importante pra gente e atentar a isso nas nossas relações. Puxa, será que essas coisas que são importantes para mim estão nessa relação? E aí conversar com a pessoa sobre, e aí ver como que essa pessoa, como são os comportamentos dessa pessoa, entendeu? Porque de fato, se fica o tempo todo, não o tempo todo, mas ciclicamente, né? Ou algumas vezes começa a se repetir, e aí sempre que acontece de a pessoa acionar um gatilho da outra, né? Da companheira, do companheiro, aquilo simplesmente, né? É não intencional, mas se repete. É preciso avaliar o impacto que isso está tendo em você e se faz sentido você viver com essa dor, sendo que outros cenários seriam possíveis, né? Como, por exemplo, um cenário de cuidado mútuo. Então é isso, eu acho que eu falei pra caramba, é o vídeo mais longo até agora que eu já fiz. Não sei quem que ficou aqui assistindo, mas espero que se alguém ficou e me ouviu, que possa possa fazer um uso bom, né, de alguma coisa que eu falei, e os comentários estão abertos para quem quiser contribuir com alguma experiência, compartilhar alguma coisa. E é isso, é um tema bastante sensível, né? E, e acho que é importante a gente estar se revisitando e se autoconectando, né, para entender o que tá fazendo sentido na vida da gente e fazer isso sempre, porque a gente tá sempre como um rio mudando, a gente tá em fluxo. Então é isso.